E aquela crítica que eu ouvi ao PCO, que o PCO é a esquerda que a direita gosta. Como é que tu responde a isso? Tem até umas páginas na internet, né? Não aguento mais concordar com o PCO. Pessoas de direita falando isso. O problema é que nós não somos uma esquerda, digamos assim, como é que eu poderia definir bem? Uma esquerda bem pensante, quer dizer, aquela classe média que tem aquelas ideias de classe média. Então, por exemplo, você vai encontrar uma coisa meio ridícula, que é grupos que se dizem revolucionários que são contra a liberação das armas. Esse aí é muito contraditório. É mesmo? Nós sempre fomos favoráveis a isso. Sempre. Né? Antes do Bolsonaro criar essa onda toda e tudo. Nós, por exemplo, eu acho que nós fomos o único partido do país que fez campanha pelo não no referendo do desarmamento. Porque se você é revolucionário e você, por consequência, acredita que o Estado tem que ser retirado ali e você fala, não, eu acho que o povo não tem que ter arma, só o Estado tem que ter arma. Então, porra, como que você é revolucionário? Se você quer retirar o Estado... Como que vai fazer revolução sem arma, né? Não, só o cara que eu odeio, que é o Estado, que eu quero que tenha arma. Se você pensar assim, você, na verdade, é um contra-revolucionário, porque você tá dando condições para contra-revolução. Mas então, antes de bolso, vocês já advogavam em favor do povo estar armado. Maravilhoso. Mas o que se baseia essa parte da esquerda não querer o armamento? É só para se posicionar contra o Bolsonaro? É só medo de ser confundido? É uma adaptação à mentalidade reinante. É por isso que eu falei bem pensante, né? Você tem em toda a sociedade aquela média de pensamento que as pessoas procuram, acho que é bonito pensar daquele jeito. É o mainstream do politicamente correto. Né? Exatamente. Então, a esquerda não tem personalidade própria, sucumbiu diante dessa pressão. Ô Rui, chega um pouquinho sua cadeira um pouquinho mais perto do microfone, por favor. Só pra gente regular bem aqui. Isso não é uma agenda internacional de desarmamento da população que tá rolando assim? Não, mas é uma coisa antiga, né? Aumentou agora. Na Europa não tem ninguém armado. A política de proibir o povo de andar armado é muito rigorosa na Europa. Pode crer, no Japão também. No Japão... E por que o poder, por que a situação prefere manter, por motivos óbvios, né? Manter a população desarmada? Mais fácil de controlar, né? Mas pessoa desarmada é um escravo político. Nós aqui todos somos escravos. Se a gente fizer alguma coisa um pouco mais arrojada, aí vem a polícia armada e acaba com você. É verdade, nem opinião mais tá dando pra dar, né? Bom, esse é outro problema. A esquerda abandonou uma reivindicação essencial da esquerda, que era a liberdade de expressão. E tem uma coisa que o comunismo fala, que o fascismo ele é o recurso final do capitalismo quando as coisas não estão indo bem. E o povo, se o povo tiver armado quando o Estado resolver botar as garras para fora, se o povo tá armado, o povo se defende, né? A gente teve uma amostra disso nos Estados Unidos. Quando teve o assassinato pela polícia de várias pessoas dos bairros negros de Portland. O povo se levantou e vários grupos negros estavam armados. E eles não... O pessoal vai falar o quê? Você não pode andar armado? Não. Nos Estados Unidos você tem o direito de ter a arma toda. É até um jeito de se proteger do governo, né? Pena que a gente aqui confia no governo por algum motivo muito louco, né? As pessoas entregaram... Pelo contrário, a gente diz que não confia, a gente escracha o governo, mas ao mesmo tempo a gente quer que seja proibido a arma. A gente quer que só o cara que a gente sabe que é filha da puta, que é o Estado, tenha arma e a gente não. Sim, a gente aceita que o Estado comande nossa vida em várias coisas que não deveriam comandar. A gente só aceita que, tipo, as drogas não podem ser legalizadas porque o Estado quer e vai ser o melhor pra todo mundo, sendo que a gente tem prova que não é o melhor pra todo mundo. Tem guerras acontecendo por causa disso. Se você pegar uma pessoa mais identitária, assim, de esquerda, mais de esquerda lacradora, Tuiteira, e falar assim, você acha que o Estado sistemicamente mata negros e oprime travestis e oprime homossexuais? Eu acho que sim. Então, quem você acha que é a única pessoa que deve ter poder bélico na sociedade? O Estado. As pessoas não. Então, porra, bicho, você tá vivendo em que mundo, né? Muito contraditório mesmo. É mesmo. É mesmo. Então, mas eu acho que isso é um medo só de ter um discurso parecido com o da direita. É só isso. É o medo de ser confundido com a direita. Mas faz tempo isso daí. Eu lembro que na época do plebiscito, dos partidos legais de esquerda tinha o PT, nós e o PSTU só. E a hora que o PSTU ensaiou apoiar o plebiscito. E nós temos uma posição muito firme contra, não no plebiscito, não ao desarmamento. Aí eles voltaram atrás.
Eles votaram não depois. Votaram atrás que eles se viram colocados em xeque pela nossa posição. E chamaram a votar não também. Ah, Mas o PT votou sim. O PT votou sim. mas ganhou ou não, né? E eles não respeitaram, né? Passaram por cima. Que tipo de democracia? Você acha que a gente vive numa democracia mesmo? Ou isso aqui é uma oligarquia com uma fachada de democracia? É um regime ditatorial, oligárquico, com um verniz, uma pintura de fachada democrática. Quer dizer, o edifício está podre, mas Maravilhoso. a fachada é muito bonitinha. E quem manda são os grandes burgueses, é a burguesia. É a Eles burguesia. que jogam as cartas de como que a gente vai viver aqui. Mas eu acho que a gente não devia usar burguesia, sabe? Porque burguesia, tipo, é muito amplo. Tem muita gente que me considera um burguês, por exemplo. Mas pro comunismo você não é burguês. É o Burguês detentor dos... O YouTube é burguês, nós somos o os dono trabalhadores. dono do YouTube, o dono... Ah, tá. Né? Então, nesse caso, o burguês é as grandes famílias, as grandes corporações, as grandes instituições. É a oligarquia, né? Ah, É aquela oligarquia burguesa, que é o X do problema. É por isso que eu acho que a direita e a Burguesia esquerda... tem muita burguesia no Brasil. A direita e a esquerda elas conversam nesse ponto aí de achar que essas grandes empresas estão manipulando e estão nos controlando. Só que a direita ataca lá as redes sociais, o YouTube, o Twitter. Só que no fundo ele tá atacando a burguesia. Não sei se é certo isso, mas no fundo ele tá criticando um monopólio com muito poder e com muito dinheiro que decide o que a gente pode e o que não A pode. direita, você disse. A direita Sim. critica, né, as redes sociais com esse discurso que eu vejo agora conhecendo mais o lado dos comunistas, que é meio que os dois estão falando a mesma coisa, só que por maneiras diferentes e estão brigando sem se entender. Eu acho que eles estão falando coisas parecidas de pontos de vista diferentes. É, exato. Porque a direita representa um setor da burguesia, direita bolsonarista. Só que não é a burguesia do andar de cima, do último andar. É a burguesia do segundo, terceiro, quarto andar. uhum. E essa burguesia também é oprimida por essa gente. Uhum. Né? Os bancos controlam toda a economia. Não é, hoje a gente foi tomar um café no shopping, estava lá, loja Riachuelo, é bolsonarista, o dono da Riachuelo. É um burguês, é um grande burguês até certo ponto. Mas ele não controla a economia. E ele lutaria a favor de uma luta contra esse sistema, então. Que eles chamam normalmente de globalismo. Isso, George Soros, família Rockefeller, essas George paradas. Soros. Quer dizer, eles têm o mesmo inimigo que nós temos, Exato. que também é o nosso inimigo. Né? Isso é muito... É legal, né? É bom. Quer dizer que a gente tem um ponto de se unir e lutar contra essa porra. Só que tem alguma coisa que tá acontecendo, é que os dois estão divididos e enxergando coisas diferentes. Eles estão vendo a mesma coisa, mas enxergando outra. É que a solução é diferente que cada um dá pro problema. Há outros problemas, né? Por exemplo, esse setor é um setor muito inimigo dos trabalhadores. Quanto mais fraco é o capitalista, mais a exploração dele dos trabalhadores é agressiva e brutal. Sim. Porque ele mais é fraco. Como ele é fraco, ele é obrigado a colocar uma intensidade, uma força na exploração. Enquanto que a multinacional, não. A multinacional paga um saláriozinho menor, explora todo mundo, mas paga um saláriozinho melhor. Tem dentista foda, você vai Não lá... quiser trabalhar aqui, tudo bem. Né? Vai vir outra pessoa que está muito necessitada, né? Então, se você é trabalhador, você preferiria trabalhar, por exemplo, na Volkswagen do que trabalhar provavelmente na Riachuelo. A exploração na Riachuelo deve ser mais intensa do que na Volkswagen. Sim.